Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, seja na vida de todos. Amém? Convido vocês, irmãos, a abrirem comigo as suas Bíblias no livro de Cântico dos Cânticos de Salomão, capítulo de número 5. Nós vamos ler do verso 2 ao verso 8, em continuidade a nossa leitura sequencial desse livro. Cantares de Salomão, capítulo de número 5. Nós já estamos na segunda metade deste livro e vamos ler de onde nós paramos na semana passada, do versículo 2 até o versículo 8. Amém? Eu lerei, mas peço que você acompanhe sua Bíblia. E quero encorajar os irmãos a olharem para o texto com fé, a receber a palavra de Deus com fé, porque essa é a palavra inspirada de Deus. Deus foi quem inspirou Salomão a escrever essas benditas palavras para a nossa instrução, para a nossa educação, para que nós possamos entender aquilo que Deus requer de nós em todas as áreas da nossa vida. Cântico dos Cânticos, capítulo 5, do 2 ao 8, a palavra de Deus nos diz assim: Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez? Já lavei os pés, tornarei a sujá-los? O meu amado meteu a mão por uma fresta e o meu coração se comoveu por amor dele. Levantar-me-ei para abrir ao meu amado. As minhas mãos destilam mirra e os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Abri ao meu amado, mas ele já se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Encontraram-me os guardas que rodeavam pela cidade, espancaram-me e feriram-me, tiraram-me o manto os guardas dos muros. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrares o meu amado, que lhe direis? Que desfaleço de amor. Amém. Oremos mais uma vez. Ó Deus, como a Tua palavra, Pai, é preciosa. Ó Deus, nós reconhecemos, ó Deus, o quanto a Tua palavra é maravilhosa, Deus. O quanto a Tua palavra, Senhor, é bela. Mas nós não somos capazes, ó Deus, de enxergar a profundidade, a riqueza, ó Deus, da beleza que há na Tua palavra, sem que antes o Senhor desvende os nossos olhos. Ó Deus, como nós já pedimos aqui, que o Senhor leve a nossa mente e os nossos corações cativos à Tua palavra, à obediência de Cristo. Ó Deus, que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Ó Deus, nós que nos reunimos aqui com o propósito de ouvir as Tuas santas instruções. Clareia, Deus, o nosso entendimento. Nos ajuda a viver de acordo com a Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a perseverar até que Cristo venha nos buscar para habitar com o Senhor na glória eterna. Nos ajude, ó Deus, a trilhar o nosso caminho nesse mundo, um caminho, ó Deus, de retidão, um caminho, ó Deus, em que nós proclamamos a verdade do Senhor com as nossas vidas, com as nossas palavras, com os nossos casamentos, com as nossas famílias. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos instrua, que desde o mais novo até o mais velho daqueles que se encontram aqui hoje, ó Deus, possam ser abençoados pela Tua bendita palavra. Essa é a nossa oração e em Cristo, pois, é que nós oramos. Amém. Irmãos, nós já deixamos claro aqui várias vezes e desde o início das nossas meditações em Cântico dos Cânticos, que este não é um livro de narrativas. O que nós temos aqui não é uma história, pelo menos não como nós encontramos em outros livros da Bíblia, livros históricos, onde o autor se compromete em trazer uma narrativa mais completa dos fatos. Muito menos se trata, irmãos, de um relato
das centenas de relações amorosas que Salomão teve com as suas 1000 mulheres, né? 700 mulheres e 300 concubinas. Cântico dos Cânticos, irmãos, não é uma história real, não é a biografia de Salomão, certamente não se trata disso. Cântico dos Cânticos, irmãos, como nós já dissemos aqui, é uma coleção de poemas que fala do amor vivido por dois personagens, o rei e a sulamita. E esses reis, irmãos, esses personagens, aliás, aparentemente são fictícios. Eles sequer existiram. Salomão não está falando nele mesmo, mas também não está falando de um outro casal real. São personagens que ele criou para compor esse cântico que celebra a beleza e a pureza do matrimônio. Além, é claro, de apontar para uma realidade muito maior, além das questões amorosas, literais que esse texto nos traz, que é o amor entre Deus e o seu povo, e para os nossos dias, entre Cristo e a igreja. É provável, irmãos, que estes aspectos, saber que não é uma história, saber que não é literal, saber que Salomão não está falando de si mesmo, é provável que essas informações causem em nós uma sensação de que Cantares de Salomão é um livro de pouca importância, um livro irrelevante, um livro que não trata da vida real. Talvez a gente tenha essa sensação, principalmente, irmãos, pelo fato de que esse casal aqui parece muito perfeitinho. E quando olhamos para a história deles e olhamos para a realidade, para os nossos próprios casamentos, para os casamentos das pessoas que nós conhecemos, nós olhamos assim e ficamos meio desconfiados, porque isso aqui, irmãos, de fato parece ficção, mas no sentido de que não tem nada a ver com a realidade. Parece conto de fadas, porque esse casamento aqui, este relacionamento aqui, é perfeito demais. É tudo muito bem resolvido. Parece que não tem problemas, eles se amam ao máximo. Eles trocam elogios, eles se galanteiam o tempo todo, eles estão juntos, estão sempre bem dizendo um ao outro, e parece que não tem problemas nesse relacionamento. Mas, irmãos, a verdade é que Cântico dos Cânticos não é assim. E quando nós chegamos nessa passagem, nós percebemos isso. Porque aqui, neste texto que nós acabamos de ler, tudo muda completamente, comparado ao que nós já vimos até o capítulo 5, verso 1. Esse texto aqui, irmãos, que nós lemos, narra um conflito entre este casal. Um momento de desencontro, de desentendimento do casal. Eles não se dão bem aqui nesse momento. E por um breve instante eles se separam aqui. E quando eu falo se separam, não entendam isso como um divórcio, mas eles se separam por causa de um momento aqui em que eles não são, os sentimentos deles não se correspondem. Houve, irmãos, outros conflitos no relacionamento deles, isso nós já vimos. Mas o primeiro foi um conflito interno da própria sulamita, quando ela estava insegura por causa da sua beleza, da sua aparência, com medo do amado lhe comparar com outras mulheres, talvez, e perceber que ela era uma mulher de uma aparência um tanto quanto rude, porque quando ela era jovem, os seus irmãos lhe obrigaram a trabalhar no sol, capítulo 1, versos 5 a 6. Então veja, houve sim um conflito por uma questão interna dela. Mas depois, irmãos, nós vimos um outro conflito que veio por parte de terceiros. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu, mas a sulamita vai falar das raposas e das raposinhas que tentavam devastar aquele vinhedo, obviamente uma figura de linguagem para o relacionamento deles. Capítulo 2, verso 15, onde ela chama o amado a afugentar essas raposas e raposinhas. Mas agora, irmãos, o conflito não é uma questão interna, o conflito não vem de fora. Aqui, irmãos, nós temos um conflito entre eles, o marido e a mulher. Se nós considerarmos que agora eles já se casaram, nós temos aqui, irmãos, um genuíno conflito entre marido e mulher. Nós temos aqui, irmãos, um dramático conflito entre marido e mulher. O problema agora é entre eles, entre o rei e a sulamita. Algum tempo já se passou desde a última passagem, capítulo 4, verso 1, até o capítulo 5, verso 1, nós temos aquela longa narrativa que mostra a lua de mel do casal. Nós temos aqui, irmãos, as núpcias deste casal. E parece que esta passagem aqui, a partir do verso 2, trata de um tempo depois das núpcias, quando eles já estão morando juntos. E ao que tudo indica, irmãos, pelo texto, o noivo estava fora de casa. Talvez ele estivesse trabalhando
cuidando de alguma questão administrativa do reino. Ele era um rei, lembremos. Talvez ele estivesse no campo, olhando o seu rebanho, porque ele também era pastor, como os irmãos já sabem. E aí ele chega em casa. Ele chega em casa tarde. Ele chega em casa provavelmente à noite, porque ela já estava dormindo, como ela diz no verso 2. Ele chega em casa molhado da chuva. Ele vai dizer que o seu cabelo tinha o orvalho da noite. E ele quer estar com ela, descansar ao lado dela, ter um momento, muito provavelmente o texto aponta para isso também, um momento de intimidade com ela, após esse dia, provavelmente de trabalho. E, irmãos, ele bate na porta, ele chama a sua amada, e ela simplesmente é insensível, indiferente para com ele. Ela se mostra aqui num comportamento totalmente apático ao chamado do seu amado. E o amado vai embora. Ele vai embora triste. Ele vai embora porque ela não abriu a porta para ele. E isso gera, irmãos, uma série de consequências desastrosas. Algumas coisas terríveis vão acontecer com a Sulamita aqui por causa dessa atitude dela. Irmãos, vale a pena ressaltar? Nós não vamos ler todo este capítulo, nós vamos ver nas próximas semanas o restante do capítulo, mas já vale avisar que esse início tormentoso teve um fim. O casal ele encontrou uma resolução para esse problema e depois eles vão se encontrar intimamente no final desse poema, mas até lá nós vamos ver como se deu esse conflito. Olhe comigo para o verso 2 e perceba que quem começa falando é a Sulamita. Ela diz assim: eu dormia, mas o meu coração velava. A questão é, ela estava dormindo ou ela estava acordada? Porque velar é estar vigiando, é estar acordado, é estar despertado. Ela diz que ela estava dormindo, mas o seu coração estava velando. Será, irmãos, que ela estava dormindo e acordou quando o amado bateu na porta e chamou ela? Ou será que tudo aqui é um sonho? Alguns comentaristas acreditam que todo este capítulo aqui narra um sonho. Lembra do capítulo 3, versos 1 a 5? Onde ela também procura o seu amado na cama, não o encontra. Ela sai pela cidade à noite e procura o seu amado. Muitos acreditam que essa passagem do capítulo 3, verso 1 a 5, e o capítulo 5, versos 2 em diante, se tratam, na verdade, de um sonho da amada. Irmãos, não tem como nós sabermos, o texto não é claro quanto a isso. Mas essa questão não é tão importante assim. O importante, irmãos, é que isso não nos impede de entender o todo do poema. E aí, quando nós olhamos para a sequência do verso 2, nós percebemos aqui nas palavras dela que começa, de fato, a ação desse poema. O drama começa quando ela ouve alguém batendo na porta. Ela diz: eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Ela sabe que é o amado. Ela sabe que é o amado por causa da sequência do verso 2, onde ele mesmo abre a boca e diz: abre, minha amada, abre a porta para que eu entre. Ela sabe que é o seu amado, irmãos, pois esse som é seguido da voz dele, que pede para que ela abra a porta para que ele possa passar a noite ao seu lado. Ele quer que ela abra a porta para que ele seja aquilo que ela mesmo disse que ele é. Lembra, irmãos, que lá no capítulo 1, verso 13, a amada diz: o meu amado é para mim como um saquetel de mirra que é posto entre os meus seios, que passa a noite entre os meus seios, que me deixa perfumada durante toda a noite. Então ele quer entrar para ser isso para ela, porque de fato ele é. Contudo, irmãos, ela parece insensível, indiferente para com ele. Irmãos, parece que há um nível de significado um pouco mais profundo aqui. Parece que há um duplo sentido aqui. Parece que ela está pedindo para que ele abra a porta, mas ao mesmo tempo parece que ele está solicitando ela para uma relação íntima. Parece que esse bater na porta aqui seja uma solicitação do amado para que ela se abra a si mesma para ele, para que ele possa amá-la, para que ele possa desfrutar dela ainda naquela noite. Nesse sentido, irmãos, a expressão abrir a porta seria um pedido para que ela abra não apenas a porta do quarto, mas também que ela esteja aberta para uma relação íntima e amorosa. E o fato dele dirigir tantos elogios a ela reforça essa ideia, porque eu não imagino um homem
pedindo para que uma mulher abra a porta, e simplesmente seja essa a intenção dele, e ao mesmo tempo que ele faz tantos elogios. Perceba, irmãos, que ele traz uma sequência, quase uma sequência frenética de elogios aqui. Final do verso 2, ele diz: abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha. Então veja, irmãos, ele enche ela de elogios. Obviamente ele não quer que ela abra apenas a porta, mas quer que ela o ame, quer que ela esteja com ele intimamente. Até aqui, irmãos, tudo normal. O amado chega em casa, bate na porta, elogia sua esposa, pede para que ela abra a porta porque ele está todo molhado. Ele diz: está cheia, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Até aí, tudo bem. Esse desejo, essa intimidade é expressa no versículo 2, mas no verso 3, irmãos, nós vemos um resultado não muito feliz do que aqueles que nós vimos nas passagens anteriores. Nós vimos aqui, irmãos, em todas as passagens, todas as vezes que a amada procurava o amado, ele ia ao seu encontro e correspondia aos seus sentimentos, o seu amor por ela. Todas as vezes que o amado também ia em direção à amada, ela o respondia à altura, elogiando ele, bendizendo ele, expressando o seu desejo por ele. Às vezes, irmãos, eles usam as mesmas palavras um ao outro aqui no poema. Mas agora, irmãos, a sulamita responde o pedido do amado de se abrir a porta, e como nós já dissemos, também de estar aberta para ele, não com muito entusiasmo, como das outras vezes. E ela começa a dar, irmãos, algumas desculpas para o amado. Ele diz: abre a porta, minha amada. E olha o que ela diz, irmãos, no verso 3. Ela diz: já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez? Já lavei os meus pés, tornarei a sujá-los? Ou seja, ela já tinha feito todos os preparativos de beleza, todos os embelezamentos para ir para a cama dormir. Ela já tinha preparado tudo. Ela estava sem roupa para se levantar da cama, uma roupa apresentável ou talvez mais quente. Ela estava com os seus pés limpos e descalços. Ela não queria mais sujá-los. E ela, obviamente, já estava praticamente dormindo, ou dormindo de fato, como nós vimos no verso 2. Na perspectiva dela, irmãos, da sulamita, seria esforço demais ter que colocar uma sandália nos pés, se cobrir, se vestir e atravessar aquele quarto para abrir a porta para o seu amado. Se o texto tem mesmo um duplo sentido, ela então está expressando a sua relutância em ter uma intimidade com o seu amado. Então veja, se o texto tem de fato um duplo sentido, ela não está apenas se recusando a abrir a porta, ela está se recusando a ter um momento de intimidade com o seu amado. Enquanto eu lia alguns comentários, irmãos, sobre este texto, eu achei interessante um comentário do David Merck, onde ele interpreta este versículo 3 dizendo o seguinte: na nossa linguagem contemporânea, a sulamita disse que estava com dor de cabeça. Então ela não queria ter um momento de intimidade com o seu amado. E aí, irmãos, naquele momento, ela percebe que o marido, o amado, diante daquela recusa, diante daquela preguiça e das desculpas que a amada dá, em seu desespero, em seu desejo, ele tenta abrir a porta sozinho. Ele enfia a mão por uma brecha na tentativa de abrir a porta por dentro, mas pelo visto ele não consegue. Verso 4, ela diz: o meu amado meteu a mão por uma fresta e o meu coração se comoveu por amor dele. Nisso, irmãos, o coração dela finalmente se derreteu. É isso mesmo que ela expressa aqui. O coração dela se derreteu diante daquela tentativa, daquele esforço do amado de entrar no quarto, apesar da primeira atitude dela ser de indiferença. E o termo traduzido por comoveu aqui, irmãos, é quebrantou. O coração dela estava com profunda compaixão do amado. E aí, irmãos, ela se levanta, verso 5, e vai abrir a porta para o amado. Levantar-me-ei para abrir, verso 5, levantar-me-ei para abrir ao meu amado. As minhas mãos destilam mirra, e os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Irmãos, ela se levanta, ela vai abrir a porta e ela percebe que a maçaneta da porta, que o amado colocou a mão na tentativa de abrir, está perfumada, está molhada com mirra, que é aquele perfume que nós já explicamos aqui algumas vezes. Ou seja, irmãos, ele estava preparado para se encontrar com ela.
Apesar de estar fora de casa, provavelmente trabalhando. Apesar de estar na chuva, ele estava pronto para se encontrar com ela. Ele trouxe mirra, porque, como nós já dissemos, ele é a própria mirra dela. E aí, irmãos, ela descobre que ele deixou aquela lembrança para ela. A maçaneta estava coberta por mirra, e provavelmente ela se lembrou do capítulo 1, verso 13, daquilo que ela disse lá: o meu amado é como um saquetel de mirra. Mas, irmãos, já era tarde demais. Frustrado pelo seu desejo não correspondido, o amado decide deixar a amada em paz. Ele chamou, ele insistiu, ele elogiou, ele tentou abrir a porta sozinho e ela não fez nada. Então ele se retira dali, verso 6. A amada diz: abri ao meu amado, mas ele já se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não achei, chamei-o e ele não me respondeu. Então, irmãos, esse verso 6 expressa não apenas a frustração dela em sair lá fora e perceber que ele não estava mais lá. E aí o texto vai mostrar, irmãos, os sentimentos dela. Expressa os sentimentos as emoções que ela sentiu naquele momento. Ela diz que a sua alma se derreteu. Ou seja, ela ficou profundamente frustrada, porque ela chamava ele, ela buscava ele, mas ela descobre que já era tarde demais, o seu amado já estava longe. Ele procurou ela, ele queria estar com ela, ele queria ter um momento íntimo e amoroso com ela, mas ela resistiu num primeiro momento, e quando ela se deu por conta, se arrependeu da sua atitude e foi ao seu encontro, ele já não estava mais lá. Nisso, irmãos, o que a sulamita faz? Ela procura ele. Nós já vimos que ela não tem medo de sair à noite à procura do seu amado. Não foi isso que ela fez antes do casamento? Capítulo 3, do 1 ao 5. Ela procura o seu amado na rua, à noite. E aqui, irmãos, ela faz a mesma coisa no verso 7. E este verso, irmãos, relembra muito o capítulo 3, lá no seu início, inclusive porque neste momento em que ela sai para procurar o amado, assim como no capítulo 3, ela encontra os guardas da cidade. E lá ela havia perguntado para os guardas da cidade: vocês viram o meu amado? Se virem o meu amado, digam que eu estou procurando ele. Algo mais ou menos assim. E aqui ela procura o seu amado e encontra os guardas da cidade mais uma vez. Só que, irmãos, diferente daquela vez, os guardas tratam ela com brutalidade. Talvez sejam os mesmos guardas que ela encontrou no capítulo 3, talvez sejam outros. Mas o fato é, irmãos, que eles tratam ela com brutalidade. Eles espancam a moça, eles deixam ela toda ferida, eles tiram as suas vestes. A palavra veste aqui é manto ou véu. Irmãos, diante dessa descrição, não seria um absurdo dizer, e alguns comentaristas de fato defendem isso, que a sulamita foi, talvez aqui, abusada por aqueles homens. Porque o texto vai dizer que eles tiram o véu dela, o manto dela. Uma linguagem que muitas vezes se refere, irmãos, à pureza da moça, à decência dela. O texto não é claro quanto a isso. Mas o fato, irmãos, é que ela foi tratada com brutalidade. Olhe comigo o verso 7. Ela diz: encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me e feriram-me, tiraram-me o manto, os guardas dos muros. Alguns comentaristas, irmãos, especulam que esses maltratos que ela recebeu aqui, pode ter sido pelo fato dela ter sido confundida com uma prostituta. Nós não sabemos se ela levantou da cama e já foi direto para a rua, e ela disse que estava com uma roupa de dormir. Ela disse que estava com os pés descalços. Talvez eles interpretaram que ela era uma cortesã. Outros insistem que isso reforça a ideia de que isso aqui é um sonho, porque na verdade, irmãos, parece muito absurdo para ser real, né? Mesmo considerando que o todo do livro de Cântico dos Cânticos é, na verdade, uma ficção. Veja, ela simplesmente saiu para procurar o seu amado e foi espancada, foi despida, foi maltratada por aqueles homens. E o texto vai dizer que ela ficou ferida, né? Espancaram-me e feriram-me. Ela estava cheia de hematomas, ela estava machucada por causa da brutalidade daqueles homens. E a noiva aparentemente não se preocupa. Sem qualquer efeito aparente das feridas, dos machucados, ela volta a procurar o seu amado. E agora ela se dirige às filhas de Jerusalém, verso 8, o último verso que nós lemos. Ela diz: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrares o meu amado, o que eu quero que vocês digam? Eu quero que vocês digam
a Ele, se vocês encontrarem Ele primeiro do que eu desfaleço de amor. Ou seja, eu estou doente, enferma, ferida de amor por Ele. A mesma frase, irmãos, que ela usou no capítulo 2, verso 5, onde ela pede para que Ele o alimente. Quando ela diz, ela solicita ao seu amado que sacie a sua sede, a sua fome. E ali, irmãos, é uma referência aos desejos dela, ao amor dela por Ele. Só que naquela hora, Ele estava com ela. Naquela hora ela chamou e Ele atendeu. Ela estava em seus braços. Há quem olhe até para aquela passagem, irmãos, como uma dança. Como Ele, de fato, tomando ela nos braços numa dança. Mas aqui, irmãos, nós não temos o mesmo final feliz. Aqui, irmãos, ela procura e não o encontra. Ela pede para que Ele sacie a sua fome. Ela expressa a sua enfermidade, as suas feridas, o seu anseio por Ele. Mas Ele não está lá, Ele não está mais com ela para cuidar dela, para abençoar ela, para saciar a fome e a sede dela. Irmãos, que essa história é tão dramática, que parece até mesmo um episódio de uma novela ou coisa desse tipo. O que essa história nos ensina, irmãos? Essa história nos ensina, irmãos, que todo casamento, todo relacionamento amoroso, desde o Éden, desde que o pecado entrou no mundo, passou, o relacionamento amoroso passou e continuará passando, irmãos, por problemas neste mundo. Não existem relações amorosas perfeitas. O Cântico dos Cânticos vem para nos trazer uma dose de realidade para nós, casados, e para aqueles que se preparam para o casamento. Não existe relações amorosas perfeitas. Às vezes, haverá indiferença, como a atitude da sulamita. Às vezes, haverá falta de paciência, que talvez foi a atitude do amado, em ir embora. Talvez haverá egoísmo, orgulho, mágoas. Talvez não, certamente haverá. Certamente haverá. Pois o casamento, irmãos, nada mais é do que a união entre dois pecadores. A união entre duas pessoas imperfeitas. A união entre duas pessoas que ainda estão sendo trabalhadas por Deus. Ainda estão sendo moldadas pelo Evangelho. Muitas vezes, irmãos, nós nos frustramos, homens, por olhar para as nossas esposas, ou durante o período do namoro, do noivado, olhar para a pessoa com quem vamos nos casar no futuro e esperar delas perfeição. E aí, quando se casa, logo percebe que elas não são perfeitas. O mesmo as moças, as mulheres, muitas vezes olham para o seu amado, para o amado da sua alma. E quando se casam, muitas vezes a gente escuta histórias do tipo, ele mudou, ele não era assim, ele não agia dessa forma. Na verdade é porque muitas vezes nós é que colocamos uma expectativa errada nas pessoas. E nós devemos, irmãos, entender que no momento do namoro, do noivado, onde é o momento em que nós nos preocupamos muito com a nossa performance. É nesse momento em que nós queremos esconder os nossos defeitos. É nesse momento em que nós queremos mostrar apenas as nossas qualidades. É nesse momento, irmãos, em que nós escondemos as nossas esquisitices, as coisas que nós fazemos quando não tem ninguém vendo, quando estamos sozinhos, quando somos nós mesmos. Mas aí, quando se casa e o tempo passa e nos tornamos mais íntimos, aí tudo muda, né? Nós ficamos menos preocupados com performance, porque nós sabemos que o outro nos ama e nos conhece intimamente. A relação, irmãos, não é perfeita. Isso deve gerar uma atitude em nós, uma atitude de desconfiar de qualquer relacionamento que seja perfeitinho. Porque não existe relacionamento perfeito, simplesmente não existe, de nenhuma espécie. Seja a relação entre pais e filhos, ela não é perfeita. Entre irmãos não é perfeita. Entre amigos não é perfeita. Entre colegas de trabalho não é perfeita. Entre irmãos da igreja, a união, a comunhão da igreja é maravilhosa, mas não é perfeita. Não aqui nessa vida. Nós desfrutaremos de uma comunhão perfeita na glória, mas aqui há pecados, há divisões, há contendas. Problemas que muitas vezes nós temos que resolver. Mas em relações humanas, aqui neste mundo, irmãos, nós não podemos esperar perfeição.
Eu ouvia, não muito tempo, eu acho que eu já contei essa história aqui, um casal de amigos meus, recém-casados, quando eu estive na Bahia, e eu não sei o que deu em mim, me deu vontade de perguntar, e aí, vocês discutem muito? Porque eles tinham acabado de casar e eu sei que no começo é difícil, porque são costumes diferentes, formas de criação diferentes, e às vezes no dia a dia a gente percebe algumas diferenças. E eu perguntei para esse meu amigo, e aí, vocês já tiveram muitas brigas? Aí ele, não, a gente nunca briga. Não, eu e ela não tem nenhum problema. Veja, irmãos, eu não estou dizendo que ele está mentindo ou algo assim, mas veja, isso não parece condizer com a realidade, porque não existe relacionamentos interpessoais que não haja decepção, frustração, indiferença, muitas vezes momentos de desencontro como esse que nós vimos aqui entre o rei e a sulamita. Cônjuges se decepcionarão uns com os outros muitas vezes, amigos, irmãos, enfim, nós já reforçamos isso aqui. Porém, irmãos, os casais que sabem que não são perfeitos, mas que sabem que dependem de um Deus que é perfeito, que depende da perfeita graça de Deus, esses sim estão preparados para esses momentos de tempestade. O primeiro ponto, irmãos, para nós encontrarmos uma resolução para problemas como esse, é entender, em primeiro lugar, que nós somos pecadores, que nós, irmãos, somos pessoas difíceis. Se nós dependermos da graça de Deus, irmãos, nós aprenderemos como lidar com tensões e conflitos no lar. Nós aprendemos a lidar com isso, irmãos, com respostas brandas, como diz Provérbios 15, verso 1. Com ira resolvida cedo, Efésios capítulo 4, verso 26, onde Paulo diz que o sol não pode se pôr sobre a nossa ira. Nós devemos entender que nós devemos resolver o mais rápido possível, com pressa, os nossos conflitos. A amada até tentou fazer isso. O amado não estava mais lá. Mas ela, apesar dos perigos da noite, de fato, ela se deparou com eles aqui, diferente da outra vez em que ela teve um livramento, digamos assim. Aqui, de fato, infelizmente, ela cai na mão de homens maus. Apesar disso, irmãos, ela não impõe limites e ela vai atrás do seu amado para se reconciliar com ele, porque ela reconhece que ela foi indiferente para com ele. Nós saberemos lidar com isso, irmãos, com uma comunicação direta e, principalmente, com perdão. Nós não conseguiremos resolver esse problema, irmãos, se nós tivermos dificuldade em perdoar e em pedir perdão. Se nós formos pessoas que são demoradas em pedir perdão, e principalmente demoradas em conceder perdão, irmãos, certamente esses problemas iniciais se tornarão problemas ainda maiores. Irmãos, eu quero que vocês se lembrem, diante de tudo isso que nós falamos, que os nossos relacionamentos devem refletir a beleza, a glória do amor de Cristo pela igreja. Paulo mesmo faz esse paralelo. Por isso, irmãos, é que nós devemos suportar uns aos outros com paciência. É por isso que nós devemos ter paciência com o outro, porque Cristo, que é refletido nos nossos relacionamentos, tem uma paciência infinita conosco. Porque, irmãos, na qualidade de esposa de Cristo, na qualidade de noiva de Cristo, se tem uma noiva que dá trabalho, somos nós. Nós damos trabalho, nós somos teimosos, nós somos relutantes, nós somos indiferentes. O amado não procura a amada aqui e ela está com preguiça, ela não quer ir até ele. Irmãos, nós não somos exatamente assim muitas vezes. Quando Cristo nos chama, nós resistimos, nós somos indiferentes ao seu chamado. Irmãos, eu tendo a acreditar que indiferença é pior do que ódio. Porque quando alguém te odeia, pelo menos ele considera a sua existência. Ele foca em você em algum sentido, pelo menos para odiar você. Mas quando alguém é indiferente com você, é porque na mente daquela pessoa você é como se você nem existisse. Por isso, irmãos, a indiferença aqui é algo muito ruim. É preciso, irmãos, demonstrar a mesma paciência que Cristo tem para conosco, pois se pensarmos que o nosso cônjuge é complicado demais, e de fato é, nós já dissemos isso aqui, quanto mais somos nós, a igreja, em relação ao nosso noivo, Jesus Cristo. Mesmo assim, mesmo com a nossa relutância, com a nossa indiferença, com a nossa preguiça, né? A amada estava com preguiça de levantar e ir até ele. Nós muitas vezes temos preguiça de nos encontrar com o nosso noivo.
Mesmo assim, irmãos, Ele tem demonstrado uma grande paciência para conosco diante das nossas falhas. Quantas vezes, irmãos, nós não agimos com Cristo da mesma forma que a Sulamita agiu com o amado aqui nos versos 2 e 3? Muitas vezes. Eu agi assim muitas vezes. E me permita dizer, irmãos, que você também já agiu assim muitas vezes. Com preguiça, com indiferença. Em vários momentos, irmãos, da nossa caminhada cristã, nós não estamos dispostos o suficiente para abrir mão do nosso conforto, para termos um momento de intimidade, de comunhão, de profundidade ao lado do nosso noivo. Tal atitude, irmãos, de negligência, de indiferença, se manifesta muitas vezes na nossa preguiça e na falta dos exercícios espirituais, dos meios de graça. Quantas vezes Cristo nos chama para a oração e nós pensamos, eu já despi a minha túnica, eu já descalcei os meus pés, eu vou ter que levantar da cama, eu vou ter que orar? Nós falamos exatamente como a amada. Quantas vezes, irmãos, Deus nos chama para ler a Bíblia e nós respondemos como ela? Quantas vezes, irmãos, nós agimos assim, irmãos, em relação ao jejum, aos sacramentos e principalmente, irmãos, ao dia do Senhor? Quantas vezes nós olhamos e falamos assim, eu já estou deitado, já estou pronto para dormir. Assim como o noivo de Cantares fica desesperado e tenta abrir a porta sozinho de todo jeito, ali no verso 4, Cristo também anseia pela nossa comunhão com Ele. Ele vem ao nosso encontro. A parte dele, Ele faz, irmãos. O problema dos nossos desencontros com Cristo é nosso. A culpa é toda nossa, porque Ele sempre está à nossa disposição. Ele bate a porta dos nossos corações, desejando entrar e compartilhar a sua presença conosco. E a ironia está no fato, irmãos, de que Ele não precisa disso. Cristo vem ao nosso encontro, Ele está disponível, mas Ele não carece de nós em nenhum sentido. É irônico, irmãos, porque somos nós quem precisamos dEle. E muitas vezes, irmãos, nós o recusamos. Nós recusamos aquele que é certamente aquele em quem nós nos refugiamos, estamos guardados, estamos protegidos. Que a nossa atitude, irmão, seja igual à da Sulamita se fizermos isso. Talvez você já tenha feito isso. Eu já fiz isso. Que a nossa atitude seja igual à da Sulamita, que nós percebamos o nosso erro. Nós possamos perceber que essa não é a atitude correta. Dar um salto da cama e ir ao encontro do nosso amado. Irmãos, eu te garanto que Cristo não irá embora como fez o noivo aqui. Cristo, irmãos, Ele estará pronto, nos esperando. Lembra da parábola do filho pródigo? Ele volta para casa, e quando ele volta para casa, o seu pai está lhe aguardando. Que nós não rejeitemos, irmãos, o chamado de Cristo. A vinda de Cristo está cada vez mais próxima, mais perto de nós. E quando Ele voltar, será tarde demais. Por isso é importante, irmãos, nós entendermos isso hoje. Lembra da parábola das 10 virgens? Lá em Mateus capítulo 25, do 1 ao 13. Algumas negligenciaram o seu chamado. A preparação para a vinda do noivo e fizeram o quê? Dormiram. Não é exatamente o que acontece aqui? A noiva estava cansada, queria dormir. E quando ele chega, ele bate a porta e elas se levantam para abrir, a porta está fechada. Então veja, irmãos, era tarde demais também para aquelas noivas. Que nós possamos ouvir o chamado e abrir as portas dos nossos corações para Cristo. Que todas as vezes que Cristo nos chamar para algo, irmãos, que nós possamos de forma resoluta nos colocarmos de pé e ir ao seu encontro e atender ao seu chamado. Que nós possamos, irmãos, abrir mão da preguiça. E quando nós abrirmos o nosso coração, nós veremos que Ele entrará nos nossos corações. E nós percebemos que, na verdade, irmãos, foi Ele quem quebrantou os nossos corações. A amada olha para a porta e vê o noivo ali com a mão enfiada na grade, tentando abrir a porta por dentro sozinha. E ela diz que isso comoveu o seu coração. Lhe encheu de compaixão, de misericórdia por Ele. Quando nós vemos, irmãos, Cristo vindo ao nosso encontro, quando nós abrimos o nosso coração, nós perceberemos que, na verdade, foi Ele mesmo, as suas ações, a sua atitude, que quebrantou o nosso coração com o seu amor infinito
e incondicional. Que Deus nos ajude. Que nós jamais, irmãos, possamos ser negligentes para com esse grande amor com o qual Cristo nos ama. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.